Que você esteja bem, que todos estejam em paz. Hoje é o dia 14 de abril de 2020 e enquanto estamos aqui em meio a esta quarentena, nada melhor do que refletirmos sobre a vida. E o melhor é refletirmos sobre a nossa vida da perspectiva da fé cristã, que é direcionada pelas Escrituras. E essa reflexão, ela pode muitas vezes nos advertir sobre como está a nossa vida, como estamos vivendo e como podemos mudar ou reverter algumas situações a respeito de nós mesmos. Sabemos que quanto mais dentro das Escrituras nós estivermos vivendo, quanto mais próximo às nossas vidas nós trouxermos a Bíblia, melhor nós viveremos com menos consequências. E nesta pequena reflexão que eu quero fazer com todos os amigos, amigas, é a respeito da negativa de Pedro, conhecido como negação. Na verdade, são 3 negativas. O Senhor Jesus havia dito a Pedro que ele o negaria 3 vezes. E ao longo deste processo, dessas 3 negativas, Pedro, ele aprende uma grande lição. E eu quero refletir com você justamente a respeito disso. Mas eu não quero ver essas 3 negativas a respeito da perspectiva de Pedro, mas sim da perspectiva daqueles para quem ele negou, diante de quem ele negou. Por essa perspectiva, por essa ótica, é que eu quero analisar essa situação. O Senhor Jesus havia sido preso e levado ao pórtico. E João conhecia o sacerdote e pediu para entrar. Pedro o acompanhou. Chegando lá, somente João pôde ser levado à presença do sacerdote, porque ele era amigo pessoal do sacerdote. Mas Pedro ficou no portão. Mas como havia muito frio, como fazia muito frio naquela noite, João pede para que Pedro pudesse entrar. E então eles abrem o portão e Pedro fica ali no pátio, onde eles fizeram uma fogueira para se aquecerem. Durante esses poucos minutos em que Pedro entrou e ficou ali, houve as 3 negativas de Pedro. Como eu disse, quero analisá-las da perspectiva de para quem Cristo foi negado por Pedro naquela noite. A primeira que Pedro negou foi para a porteira. Está aqui no verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Olha só, a primeira negativa de Pedro foi para a encarregada da porta. A encarregada da porta. Eu quero pensar com você durante este vídeo, ou este áudio que talvez você esteja ouvindo, que muitas vezes nós negamos a Cristo diante daqueles que são responsáveis por abrir portas para nós. Muitas vezes nós negamos a Cristo diante daqueles que têm a autoridade de abrir portas na nossa vida. Seja uma porta de emprego, seja uma porta de ingresso para um curso universitário, seja uma porta de casamento, seja uma porta de namoro, seja uma porta que nos concederá aquilo que desejamos muito. E muitas vezes nós negamos a Cristo para que esta porta seja aberta nas nossas vidas. Nós tememos que se aquela porta não for aberta para nós, talvez nós percamos algo que desejamos muito, ou que aos nossos olhos
nos traria algum lucro, ou algum prazer, ou alguma satisfação pessoal. É muito comum, infelizmente, vermos pessoas negando Cristo diante daqueles que podem lhe abrir as mais diversas portas ao longo da sua vida. A primeira negativa de Pedro, portanto, foi diante da porteira, daquela mulher, daquela criada que era encarregada da porta, de abrir a porta. Muitas vezes negamos a Cristo porque desejamos alguma porta aberta nas nossas vidas. A segunda negativa de Pedro, nós podemos ver no verso 25. Eu estou lendo João capítulo 18. A primeira negativa foi a partir do verso 15. A segunda aqui no verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntou-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Essa segunda negativa, a palavra de Deus não nos informa exatamente quem fez a pergunta. É uma pergunta anônima. Alguém que teve seu nome ocultado aqui. Alguém anônimo para nós. E Pedro negou. Talvez essa pessoa fosse desconhecida de Pedro também. A segunda negativa, que é comum muitas pessoas fazerem ao longo das suas vidas, é negarem a Cristo diante dos anônimos. Quando estamos num ambiente em que as outras pessoas não nos conhecem, onde as outras pessoas supõem que talvez nós não sejamos cristãos, onde estamos em algum ambiente onde as pessoas não saibam que nós somos servos do Rei Altíssimo, que nós somos cristãos. E nós, então, para nos parecermos com essas pessoas, ou para usufruirmos de alguma coisa que aquele ambiente pode nos proporcionar, nós simplesmente negamos a Cristo. Nós negamos a nossa identidade, nós fazemos questão de parecermos com aquelas pessoas que não professam a fé que professamos. Talvez para usufruir de algo que nos traga algum prazer, alguma satisfação pessoal momentânea. Talvez pensamos que aquelas pessoas anônimas nunca saberão quem nós somos. Então nós fazemos questão muitas vezes de agirmos como elas. Essa também é uma negativa, é uma forma de negar a Cristo. A terceira e última negativa está no verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? A terceira negativa é diante do perigo, diante de alguém ou de algo que pode nos oferecer algum perigo. Este parente do sumo sacerdote, este servo, do sumo sacerdote, era parente daquele soldado que Pedro decepou a orelha, chamado Malco. E Pedro, talvez, sentisse medo, porque aquele homem poderia querer se vingar de Pedro, por Pedro ter agido daquela maneira, daquela forma impulsiva. Talvez este homem oferecesse algum perigo a Pedro, tentando talvez até contra a sua própria vida. E diante do medo de uma situação perigosa, Pedro negou. A terceira negativa que pode acontecer na vida de uma pessoa, não deve acontecer, mas é possível que aconteça, é a pessoa negar a Cristo diante do perigo. Talvez não tanto do perigo físico, como alguém que vai matá-lo por professar a fé cristã. Isso também. Mas outros tipos de perigos, perigos mais amenos. Medo de perder um emprego, medo de perder a popularidade na universidade, na escola, entre os amigos, medo de perder a namorada, medo de perder, medo de não ser atendido pelo marido por professar a fé cristã, medo dos amigos, dos parentes. Muitas pessoas não querem contrariar a própria família porque tem uma outra crença. E essa pessoa então acaba negando aquilo pela qual ela foi chamada. Deixa de ser autêntica para negar a Cristo. A primeira negativa foi diante da responsável da porta, pela porta. Aqueles que são responsáveis, aquelas pessoas ou situações que são responsáveis por abrir portas em nossa vida. A segunda negativa foi diante de pessoas anônimas, aquelas que não sabem
que nós professamos a fé em Cristo. E a terceira negativa foi diante do perigo, de uma situação perigosa, ou uma situação que poderia tornar-se perigosa. Finalmente o galo cantou, e Pedro chorou amargamente, pois ao ouvir o galo cantar, reconheceu que Cristo estava certo, e ele o negou 3 vezes, por isso chorou amargamente. Esse choro foi de arrependimento. O fato é, minha amiga e meu amigo, que o galo vai cantar. Mais cedo ou mais tarde, o galo vai cantar. Seja na minha vida, seja na sua vida, para todos nós, um dia o galo vai cantar. E os olhares do Rei do Universo estarão sobre nós. Que teremos a apresentar para Ele? Negativas? Por coisas que neste dia vão parecer tão fúteis? Ou uma vida fiel? Que possamos olhar para Ele e falar: Senhor, por esta prova eu passei. Vivi, talvez até em meio a dificuldades, mas nunca neguei o Teu nome, nunca neguei quem eu sou, a minha identidade em Ti. Que essa reflexão possa servir para nos edificar. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.